começar a atividade de hoje. A Cláudia vai apresentar para a gente aí uma subanálise do ATAT-2. Obrigado, Cláudia. Bom, então, boa tarde. Esse artigo, como o professor falou, sobre a análise do ATAT-2, ele foi publicado no JAMA mês passado, no JAMA Neurology, e é um artigo que vai avaliar o desfecho de uma redução mais importante na pressão arterial sistólica nos pacientes com hemorragia cerebral intraparenquimatosa que foram admitidos com uma pressão sistólica mais elevada. Na verdade, por que a gente tenta fazer esse controle pressórico, né? Porque a gente sabe que a pressão, quando ela é mantida elevada, ela pode levar à expansão do hematoma. Por isso que existe essa preocupação em tentar controlar minimamente a pressão desses pacientes. Mas existe a preocupação também quanto os efeitos de uma queda maior da pressão, né? Se traria algum malefício, por isso esses estudos também. Se a gente for olhar as recomendações, a recomendação da American Heart e da American Stroke de 2015, no guideline, é uma recomendação baseada num estudo anterior, né, sobre controle pressórico nessa população de pacientes, que é o Interact, a recomendação ela fala que para os pacientes, para esse tipo de paciente que se apresenta com uma pressão sistólica entre 150 e 220, sem contraindicação a um tratamento de controle pressórico, que você reduzir agudamente a pressão para 140 milímetros de mercúrio é seguro. Essa é a primeira recomendação, e que pode ser efetiva para melhorar o desfecho funcional. Se a gente for olhar a recomendação específica para o subgrupo de pacientes que tem a pressão mais elevada, acima de 220, ele coloca que para esse subgrupo de pacientes, você pode considerar uma redução agressiva, né, com uma infusão intravenosa de medicamento, mantendo sempre a monitorização da pressão. Mas, na verdade, essa segunda recomendação, a gente vê que o nível de evidência ele é mais fraco, e, na verdade, foi meio que uma extrapolação, porque a gente não tem dados praticamente que falam sobre esse grupo de paciente que chega com uma pressão sistólica acima de 220. Esse aqui foi o estudo que eu falei para vocês, né? O guideline se baseou nesse estudo, que foi um estudo do New England de 2013. Aí, rapidamente, só para a gente entender a diferença do estudo que eu vou comentar, ele incluiu pacientes com hemorragia intraparenquimatose e massa sistólica de 150 a 220 nas 6 primeiras horas do início dos sintomas. E foi dividido em 2 grupos, um grupo que foi uma redução mais intensa da sistólica, abaixo de 140, e o outro que teve uma redução conforme a orientação do guideline, né, abaixo de 180. O desfecho primário foi morte ou incapacidade importante, e o pessoal viu uma redução de 3,6% de morte ou incapacidade, mas com um p-valor que não foi significativo. Esse foi o resultado do estudo, no qual é baseado a recomendação do guideline de controle pressórico. O que eu vou apresentar hoje é uma análise pós-hoc desse estudo do ATAT-2, que foi um estudo publicado no New England em 2016. Esse trial, na verdade, o objetivo era determinar a eficácia da rápida diminuição da pressão sistólica numa janela de tempo mais precoce, vai até 4 horas e meia, que eles consideraram, diferente do anterior, que era até 6. Ele foi um estudo multicêntrico, não cego. Ele randomizou entre controle pressórico mais importante e o controle pressórico padrão, né, segundo a recomendação. O tratamento ele era iniciado em 4 horas e meia dos sintomas, era mantido por 24 horas nos pacientes com hemorragia intracraniana supratentorial. Para esse estudo, eram elegíveis os pacientes, né, com Glasgow maior ou igual a 5 e com um volume do hematoma menor do que 60 centímetros cúbicos. E para eles serem incluídos, eles tinham que ter pelo menos uma medida da sistólica acima de 180. E eles excluíram os pacientes que tinham uma sistólica abaixo de 140 antes da randomização. Isso é importante falar, depois eu vou mostrar nos dados lá para frente. O paciente, para ele ser incluído, tinha que ter uma sistólica acima de 180, mas do momento que ele era incluído no estudo, até você randomizar, o médico ele era autorizado a tratar o paciente, a tentar controlar a pressão desse paciente, mas se essa pressão caísse abaixo de 140 sistólica, ele era excluído.
Então, esse é o estudo, né? Ele, desculpa. O objetivo dele, então, dos dois grupos, era uma sistólica de 140 a 179 no grupo controle. O que eu chamo de controle, na verdade, é um grupo que teve controle pressórico também, mas é um controle pressórico que foi menos intenso. E o grupo intervenção, que eu vou chamar de intervenção, na verdade, é aquele que você tentou controlar mais rigorosamente a pressão sistólica, com um alvo aí de manter entre 110 e 139 milímetros de mercúrio. Por isso que quando os pacientes, após o início do tratamento e antes da randomização, a sistólica caía abaixo de 40, eles eram excluídos do estudo, porque senão, enfim, eles já cairiam em um dos grupos, né, no outro grupo da intervenção. Como que era feito esse controle? Eles usavam basicamente nicardipina venosa, e se o controle não fosse efetivo com a nicardipina, eles tentavam labetalol venoso. O desfecho primário foi a proporção de pacientes com uma incapacidade que eles chamam de moderadamente grave a grave, ou que foram a óbito, que é uma escala de ranking modificada de 4 a 6. Vou mostrar para vocês a escala. O desfecho secundário era um score, que é o EQ5D, e uma outra escala visual em 3 meses, e a proporção de pacientes com expansão de 33% ou mais no volume do hematoma na TC de crânio. A TC de crânio ela era repetida 24 horas pós-randomização. Aqui, só para a gente lembrar, tem a escala modificada, né, que é uma escala muito utilizada nesses trabalhos como desfecho neurológico. 0, o paciente não tem sintoma. 1, ele tem uma incapacidade que não é significativa, ele tem sintoma, mas ele consegue realizar todas as atividades que ele realizava antes. O 2 é leve, né? Ele não consegue realizar todas as atividades, mas ele não precisa de tanta assistência assim. No moderado, é um paciente que já precisa de ajuda, mas consegue andar sem ajuda. No moderadamente grave, que é onde a gente começa, onde começa a ser o desfecho do estudo, né, do 4 a 6. Moderadamente grave é o paciente que não consegue andar sem assistência e não consegue cuidar dele próprio sem assistência, né? O que seria o grave é aquele paciente acamado, né, incontinente, e o 6 seria o óbito. Então, a gente está considerando aí para o desfecho de 4 a 6. Esse outro que eles usam, é EQ5D, que é para o desfecho secundário, na verdade, ele avalia o que eles chamam de várias dimensões da saúde, né? Então, eles avaliam a questão da mobilidade, a questão do autocuidado, das atividades diárias, se o paciente tem dor ou desconforto, e se ele tem ansiedade ou depressão. E ele tem um valor que varia de menos 0,109, que seria a pior avaliação, até a 1, que seria a melhor avaliação. E, na verdade, os pacientes, eles respondem esse questionário, e a partir desse questionário é feita a pontuação desse score, do EQ5D. O estudo, como que eles fizeram a análise? Na verdade, essa análise aqui que eu estou falando é do ATAT-2, não é ainda do análise pós-ROC, né? Então, a hipótese primária do estudo foi um controle mais intenso, se um controle mais intenso da sistólica estaria associado a uma maior probabilidade de morte ou incapacidade em 3 meses. Eles consideraram um basal de 60% e esperaram uma redução de pelo menos 10%. Um alfa de 0,05, um beta de 0,1, eles estimaram uma amostra de 1.042 pacientes e depois, considerando as perdas, foi para 1.280. Fizeram uma análise por intenção de tratar, ajustaram para a idade, Glasgow e presença ou ausência de hemorragia intraventricular. Aqui, resumidamente, só para a gente saber o que deu esse estudo, não houve diferença estatística entre os grupos quanto ao desfecho primário na escala de ranking, não houve diferença no desfecho secundário, a proporção de pacientes com eventos adversos graves em 3 meses foi maior no grupo intervenção, e o trial ele foi descontinuado por futilidade antes de alcançar os 1.280 pacientes. Aí a gente continua sem saber, né? O que a gente faz quando a pressão sistólica ela está muito elevada? Esse aqui eu vou começar a apresentar para vocês, é o estudo realmente que
que eu tenho que apresentar, né, que é sobre o desfecho nesse subgrupo de pacientes que tem uma pressão sistólica excessivamente alta, que é o estudo que eu falei para vocês que saiu no JAMA Neurology mês passado. Então, esse estudo, na verdade, ele fez uma análise pós-hoc do ATAT-2, que foi o que eu mostrei anteriormente para vocês. O que eles fizeram? Eles pegaram os dados do estudo, né, o banco de dados e os resultados, e eles dividiram entre os pacientes que tinham uma sistólica inicial maior ou igual a 220 ou menor do que 220. E depois eles fizeram uma subdivisão entre os que receberam um tratamento para controle mais intenso da pressão, que era aquele 110 a 139, e o controle standard, que seria o de 140 a 179. Aí eles avaliaram as categóricas com Q quadradas, contínuas com Wilcoxon, a soma, e fizeram também uma análise exploratória da sistólica pré-randomização, porque existiam duas medidas de pressão sistólica, né? A pressão sistólica da entrada no hospital, que é quando o paciente ele era incluído ou não no estudo, e depois a pré-randomização. E nesse meio tempo, como eu falei para vocês, eles eram autorizados a tentar controlar essa pressão. Então, os valores eram um pouco diferentes da pré-randomização e da pressão inicial. Eles avaliaram também se havia uma interação entre tratamento e pressão sistólica. Eles fizeram uma regressão logística, tendo mortalidade ou incapacidade grave como desfecho primário. Avaliaram se tinha interação da raça com a sistólica e ajustaram para a idade, Glasgow e volume do hematoma. Essa aqui é uma figura que enfim, baseada no estudo anterior, né, no ATAT-2, que vocês podem ver aqui, que no final foram 1.000 pacientes randomizados, e metade foi para cada grupo, né, para intervenção, e metade para o tratamento que eles consideram standard. E quando a gente faz aqui uma subdivisão para análise pós-hoc dos pacientes que tinham uma sistólica abaixo e acima e abaixo de 220 milímetros de mercúrio, a gente vê que não são tantos pacientes assim, né? A gente tem 110 pacientes com uma sistólica maior ou igual a 220 no grupo que tentou o controle mais intenso da pressão sistólica, e a gente tem aqui 118 pacientes com a sistólica acima de 220 no grupo que recebeu um tratamento para controle convencional da pressão. Aí agora, indo para os resultados do artigo, essa primeira tabela aqui é uma tabela, né, das análises das características dos pacientes. Então, essa tabela aqui, ele fez a divisão entre sistólica maior que 220, sistólica inicial, né, maior que, ou igual a 220 e menor que 220. A gente vê que tem uma pequena diferença da idade entre os grupos. O que chama a atenção, na verdade, nesse estudo, eu acho que é a quantidade de pacientes asiáticos, né? Foi um estudo multicêntrico que englobou alguns centros na Ásia, e, enfim, a gente vê que tem bastante paciente asiático, o que não é tão comum a gente ver, e a gente vê aqui que teve uma diferença entre os grupos, quanto à pressão inicial e ser asiático ou não, né? Uma diferença que foi significativa, e ele, inclusive, mais para frente, ele faz a interação, né? Para ver se isso influencia ou não na análise. Assim, o Glasgow de base dos pacientes não foi muito diferente. A pressão inicial, essa aqui que eu ia mostrar para vocês, vocês podem ver que a pressão inicial ela é bem diferente da pressão pré-randomização. Então, para a gente ver que realmente os grupos foram adequadamente selecionados, né? A pressão inicial realmente mais alta no grupo que a gente espera uma pressão acima de 220 e abaixo de 220 no que a gente esperaria uma pressão mais baixa. E vendo aqui que varia, que existe, né, a gente vê que os valores são diferentes quando a gente compara a pressão inicial com a pré-randomização. Enfim, alguns outros dados aqui, eles mediram a pressão sistólica mais baixa aferida após randomização, e a gente depois vai ver, de acordo com a divisão dos grupos, né, do que foi do controle mais intenso e do que foi do controle tradicional, e não tem tanta diferença aqui quando a gente vê de acordo com a localização do sangramento. Talvez alguma diferença aqui que foi detectada, né, quanto à hemorragia de lobo cerebral. Então, aqui chamando a atenção mais uma vez, porque eu comentei com vocês, né, de que tem bastante asiático nesse estudo, e que
quando a gente olha a pressão pré-randomização, ela é diferente da pressão inicial, né? É a pressão inicial que foi o critério de inclusão do estudo, né? Aqui, na tabela 2, aí ele já fez a subdivisão entre os que receberam o tratamento mais agressivo para controle da pressão e os que receberam o tratamento standard. Opa, desculpa. Aqui a gente vê, na verdade, só para a gente ter uma ideia, assim, entre os grupos, não vi nada assim que chamasse muito atenção, nada que fosse muito diferente, só o que a gente espera realmente de diferença, né? Que, por exemplo, quando a gente olha aqui os pacientes, a questão da pressão, que é diferente entre os grupos, e quando a gente vê aqui embaixo, eu não estou a setinha, aqui a pressão mais baixa após randomização, ela realmente ela é mais baixa no grupo que recebeu um tratamento mais agressivo do que no grupo que recebeu o tratamento standard, né? Isso tanto para os que chegaram com pressão mais alta, quanto os que chegaram com pressão abaixo de 220. Então, realmente, a gente vê que o controle pressórico ele foi diferente, né? O que queria ser mais intensivo, ele conseguiu ser realmente um controle mais agressivo. Essa tabela aqui, na verdade, ela avaliou os resultados, né, dos desfechos no subgrupo que tinha uma sistólica maior ou igual a 220. E a gente vê que, quanto ao desfecho primário, né, que era morte ou incapacidade grave, nesse subgrupo de pacientes que chegou com uma sistólica mais elevada, a gente não viu diferença, né? Tinha um risco relativo aqui de 1,02. Mas o que chama atenção é que a gente viu uma diferença entre os grupos quanto à deterioração neurológica, né? Que eles consideraram como uma queda na faixa de 2 pontos ou um aumento no NIH de 4 pontos. Essa deterioração neurológica, na verdade, ela foi um desfecho de segurança, né, que eles usaram no estudo. E a gente vê que teve um risco relativo aumentado, né, no grupo que recebeu o tratamento mais agressivo da PA, quando a gente fala de deterioração do quadro neurológico. O interessante observar é que essa deterioração neurológica, ela não foi acompanhada de uma expansão do hematoma, não que a gente pudesse observar, porque não houve diferença entre os grupos, e quanto ao desfecho primário, também não, né? E outra coisa que a gente pode ver aqui, nessa outra análise aqui, de eventos adversos renais, em 7 dias da alta, a gente vê que teve um risco relativo maior também para o grupo que recebeu o tratamento mais agressivo do controle pressórico. Quando a gente vai ver o subgrupo de pacientes que chegou com a sistólica abaixo de 220, a gente também não acha uma diferença quanto ao desfecho primário entre os grupos, né? O grupo que teve o controle mais agressivo e o controle standard, a gente não achou uma diferença quanto ao desfecho primário. Teve talvez uma proteção, né, com relação à expansão do hematoma, mas lembrando que foi o grupo que teve o tratamento intensivo foi detectado menos pacientes tiveram expansão do hematoma, mas isso não foi acompanhado de uma alteração do desfecho primário, né? Não foi acompanhado de alteração de morte ou incapacidade, e também não foi acompanhado de alteração na deterioração neurológica. Então, acho que vale a pena a gente pensar também, isso vai ser discutido mais para frente, no que vale a gente controlar a expansão do hematoma, tendo risco de ter outros efeitos adversos, se talvez isso não traz tanto benefício clinicamente. Mas a gente vai falar isso mais para frente. E aqui nesse subgrupo aqui com a pressão abaixo de 220 também, a gente vê que teve um risco relativo maior, de 1,95 no grupo que teve um tratamento mais agressivo da PA, de desenvolver eventos adversos renais. Os eventos adversos que eles botam, eventos adversos, foi um desfecho de segurança também, né? Efeitos adversos graves quanto à deterioração neurológica. Os efeitos adversos graves é uma lista enorme de coisas que eles consideraram, neurológica, cardiovascular, renal, é uma lista muito grande, assim, de critérios que eles utilizaram para dizer que era um evento adverso grave ou não. Ainda falando dos resultados, aquela análise exploratória que eles fizeram, considerando a pressão sistólica pré-randomização, foi uma análise com poucos pacientes, porque só 48 pacientes tiveram uma sistólica pré-randomização maior ou igual a 220, visto que esses pacientes já estavam recebendo alguma coisa para controle pressórico.
quando a gente pensa no desfecho primário, morte ou incapacidade grave que foi avaliada em 90 dias, isso foi maior no grupo de controle intensivo, né? A gente viu um risco relativo de 2,29. Então, o desfecho ele foi positivo, mas nessa análise exploratória da pressão sistólica pré-randomização. Não houve diferença na taxa de expansão do hematoma e nem na taxa de deterioração neurológica. Quando eles fizeram a análise multivariada e os testes de interação, o pessoal viu que não houve associação entre a intensidade do controle pressórico, nem a sistólica inicial, quanto ao desfecho primário. A interação entre tratamento e a sistólica inicial não teve significância estatística. A interação entre raça e sistólica não teve significância estatística entre raça e sistólica inicial, porque a gente tinha visto ali naquela tabela inicial que a raça poderia ser um componente importante, né? E a interação entre tratamento e a sistólica pré-randomização teve significância estatística, né? A gente viu na análise exploratória que eles encontraram uma diferença, e quando eles foram avaliar a interação, a gente viu que era uma interação realmente que tinha significância, né? A interação do tratamento quando eles consideraram a sistólica pré-randomização. A gente viu, então, que uma maior redução da sistólica foi associada a uma maior taxa de deterioração neurológica em 24 horas, comparado ao grupo que teve uma redução estándar da pressão, considerando aqueles pacientes que chegaram com uma sistólica maior ou igual a 220, esse efeito de deterioração neurológica não foi visto nos pacientes com uma sistólica abaixo de 220. A gente viu que essa deterioração neurológica não foi associada a uma maior taxa na expansão do hematoma, e não foi encontrada diferença quanto ao desfecho primário, né, que era morte ou incapacidade em 90 dias. E aí tem alguns pontos, eu acho que, para a gente refletir, essa deterioração neurológica, que a gente viu, ela não foi acompanhada de uma expansão do hematoma, né? Pode ter sido uma deterioração neurológica isquêmica. Esses pacientes tiveram uma redução muito importante, né, da pressão comparado à pressão da admissão. O fato dos pacientes terem recebido um medicamento entre o período que eles foram incluídos no estudo e o período da randomização, isso pode ter afetado os resultados? Talvez. A gente viu que a análise exploratória sinalizou nesse sentido, né, a interação, e a gente viu também naquela tabela que a sistólica pré-randomização ela era diferente da sistólica inicial, então a gente não sabe exatamente que efeito que isso teve. Lembrar que o N foi um N razoavelmente pequeno, né, os pacientes com uma sistólica maior ou igual a 220, eles foram a minoria dos pacientes incluídos no ATAT-2. Lembrar que os pacientes mais graves foram excluídos, então, se você tivesse um volume de hematoma intraparenquimatoso maior do que 60, se você tivesse sinais de hipertensão intracraniana, você era excluído do estudo, então a gente tem que ter em mente, quando for pensar nos resultados desse estudo. Eu acho que outra coisa a considerar, eu acho que talvez, não sei, a gente pudesse pensar talvez num raciocínio semelhante ao que a gente faz para o controle glicêmico. Será que a variação da pressão ela é tão importante, né, quanto o valor final? É possível, né? E a gente tem que lembrar também que quando a gente tenta fazer um controle mais agressivo, existe uma dificuldade maior também em manter a pressão na faixa, né? Então, será que esses pacientes eles tiveram mais episódios de hipotensão? Quanto tempo será que eles conseguiram ficar com essa pressão na faixa, que era o objetivo do estudo? Isso é uma dificuldade quando a gente pensa em implementar algum controle mais rigoroso. A conclusão dessa análise pós-hoc, então, foi que uma redução mais agressiva da sistólica foi associada a maiores taxas de deterioração neurológica em pacientes que chegaram com uma pressão sistólica inicial maior ou igual a 220, e associada a maiores taxas de morte ou incapacidade grave em 90 dias nos pacientes que tiveram uma sistólica pré-randomização maior ou igual a 220. Só ter atenção que esse estudo é uma análise pós-hoc, então é uma coisa que não estava prevista no estudo original, foi uma coisa mais feita para tentar sinalizar a gente, já que a gente não tem muitas informações nesse subgrupo de pacientes que chega muito hipertenso, mas foi uma análise pós-hoc, então acho que é importante a gente ter isso em mente. E
eu acho que eu tiraria de conclusão prática que nesses pacientes, né, com hemorragia intraparenquimatosa e massa histórica acima de 220, a gente tem que ter muito cuidado ao pensar em reduzir agressivamente a PA, e que talvez seja melhor evitar uma redução agressiva. Mas eu acho que, lembrando também que foi uma análise pós-hoc, enfim, é mais um sinal, eu acho, do que uma conclusão definitiva, assim. É isso. Obrigado, Cláudia. Bom, gente, quais são as suas ideias aí sobre o estudo? Professor, tá me ouvindo? Sim, sim. Oi, Claudinha, parabéns aí, primeiramente, pela apresentação. Eu queria, assim, primeiro pontuar uma coisa, assim, uma impressão pessoal minha, eu sei que é uma análise pós-hoc, e depois eu queria fazer uma pergunta também para a Claudinha. Eu acho, assim, o que me parece é que, talvez, assim, os pacientes que são mais cronicamente hipertensos, eles devem ter, realmente, alteração de regulação do fluxo sanguíneo cerebral, devem ser adaptados a pressões maiores, e aí a gente mexer muito nisso, especialmente num contexto mais hiperagudo, isso pode realmente atrapalhar. Então, assim, pensando no menos é mais, aí eu acho que isso também se adequa a esse conceito. E, assim, o que também me parece meio que consistente na literatura é que o rim parece preferir pressões maiores. O rim que eu digo, o rim da gente, né, dos doentes críticos, porque eu imagino também que deve ser relacionado ao fato desses pacientes terem PVCs mais elevadas, possivelmente vão ter pressões de perfusão renal menores. Isso baseado, assim, por exemplo, no que o CEPSPAN trouxe, dentre outros trabalhos. Assim, isso é o que eu queria só pontuar, não sei sua opinião a respeito. Mas de questionamento, eu queria saber se eles avaliaram a presença de isquemia nesses pacientes que tiveram piora de desfecho neurológico, assim, de alguma forma. Eu sei que talvez fazer tomografia não iria ser tão sensível, mas talvez, e ressonância seria meio, não muito prático, mas eles avaliaram isso de alguma forma? Presença de isquemia, você entendeu? Ah, de isquemia. Lu, então, da primeira colocação que você botou, eu concordo com você. Eu acho que o resultado que esse estudo sinalizou faz todo sentido, né? Tanto se a gente for pensar na fisiologia, e na minha cabeça faz todo sentido. Então, eu tenderia a ir para esse lado também, de evitar uma redução agressiva da pressão nesses pacientes. Da parte de isquemia, eles não falaram especificamente de isquemia, eles falaram que eles fizeram o exame de imagem de controle, enfim, eu acho que era mais por conta de expansão do hematoma. Eles não vi, não sei, professor, se tinha algum lugar falando da isquemia, não, né? Eu não vi, acho que não tinha realmente falando de... Foi uma hipótese, né, talvez da piora neurológica ser por isquemia, mas assim, eles não bateram martelo falando que tinha exame de imagem nem nada do tipo. Então, foi mais uma possibilidade aí para piora neurológica. Gente, acho que é uma coisa para a gente levar em conta que é bem interessante ali, que é uma análise pós-hoc, realmente pós-hoc, não prevista, né? E publicada na revista de alto impacto. Uma coisa bem interessante. Eu acho que, apesar de acho que ele trazer ideias para serem exploradas mais para frente, são ideias que fortes, né? Mais comentários aí, gente? Bom, gente, vocês viram que esse aqui é o ATAT 2, né? Para chegar ali, a gente passou no Interact, Interact 2, ATAT, ATAT 2. E, pelo menos no Interact, Interact 2 e no ATAT 2, eles têm um achado em comum, né? Que realmente quem controlou a pressão um pouco mais intensivamente tiveram menos expansão do hematoma. E a história de achado de déficit, o ATAT 2 foi neutro, né? Não, ele achou, acho que de mais crítico para a gente foi o que a Luísa comentou da piora da função renal. O
o Interact ele é interessante porque quando ele é dicotomizado, a análise é dicotomizada, ele é neutro também. Mas na análise ordinal, quando você divide pelas categorias do ranking, ele, na regressão ordinal, ele é um estudo positivo. Na meiuca não é nada de extremo, mas é um estudo positivo, no sentido de que quem controlou mais rápido teve menos déficit em 6 meses. Só que ainda assim, esse estudo, o ATAT 2, incluiu esses doentes um pouco mais hipertensos, mais graves, né? E acho que eu concordo com a Cláudia, né? Assim, acho que tem muito sentido o achado dele, né? Acho que pro dia a dia nosso aí, acho que não dá para mudar condutas e tal, mas a gente tem que montar um raciocínio, talvez no sentido hoje, pelo menos, de que talvez baixar muito rápido, talvez não tenha grande impacto, e quanto mais pertence o doente, talvez a gente pudesse pensar mais antes de baixar muito rápido a pressão dele, né? Às vezes com sangramento intracerebral. Só lembrar, né? Acho que a Cláudia deixou isso bem claro, que a gente não está falando ninguém com hipertensão intracraniana, suspeita ou diagnosticado. Esses doentes estavam fora do estudo. Esse é o dente que acho que não é para a gente ficar baixando muito rápido mesmo. Mas eu acho que é um estudo bem legal para o nosso dia a dia. Essa é uma pergunta que, na verdade, acho que ela já existia, né? Uma dúvida que já existia e não havia sido explorada. Provavelmente alguém vai explorar isso melhor aí para frente. Olha, gente, da metodologia, aqui que foi usado, basicamente, eles confiaram que o estudo foi randomizado. Por um acaso, tem um dado bem interessante, que foram, acho que 400, quase 500 pacientes em cada grupo, né? E se vocês prestaram atenção, que em torno de 100 e 110 doentes em cada um dos grupos tinha a pressão não de randomização, mas a pressão inicial acima de 220 sistólica. Isso é bastante grande, né? É um quarto, um quinto, né? Da, da amostra estudada. Então, se a gente for transpor isso para o dia a dia, não são incomuns esses doentes, né? Tão incomuns, pelo menos. E, bom, enfim, e as análises de interação aí acho que o estudo inteiro serve para levantar ideias, né? Não para mudar a conduta, mas acho que serve também para alertar a gente, né? Para tomar cuidado no dia a dia. Bom, gente, alguém tem alguma colocação aí? Bom, então, bom apetite aí para vocês. Amanhã a atividade é prática, né? Na quinta-feira a gente se fala aqui de novo. Então, boa tarde para todos. Tchau, tchau.